E aí, tá tudo bem com você? Eu sou Wellington Calazans, estou de volta depois de um longo período aí, quase 2 meses, sem a produção de conteúdos aqui do canal. Eu volto trazendo a análise geopolítica que você, que é seguidor aqui do canal, está habituado a acompanhar. Eu aproveito para agradecer a todos que durante esse período fizeram doações, receberam de volta as doações através do Pix, porque a nossa honestidade não permite que o nosso trabalho seja remunerado sem que haja o trabalho, não é? Mas eu sou grato a todos vocês e convido a mais pessoas para que se inscrevam no canal. Agora, a partir deste vídeo, sim, estamos de volta com novos trabalhos e toda colaboração é muito bem-vinda para que possamos produzir mais e mais conteúdos. Eu prometi, antes do recesso aqui do canal, que quando voltasse, nós teríamos conteúdos diferentes do que habitualmente nós fazíamos, evitando mais os cortes da minha fala na televisão e trazendo um conteúdo exclusivo aqui do canal, mais de análise mesmo, uma conversa com você que está me assistindo neste momento. Eu agradeço mais uma vez a todos que continuaram inscritos no canal, a todos que enviaram mensagens inbox perguntando quando nós voltaríamos. Enfim, é um reencontro este vídeo. Obviamente que o mundo não parou durante esse período e temos muito o que falar desde agora e certamente nos próximos vídeos. Vamos ter também entrevistas, vamos ter outros tipos de conteúdo ao longo deste novo percurso aqui do canal. E eu peço que você compartilhe, você distribua nos seus grupos aí de diversas redes sociais, que você convide colegas para que conheçam o nosso trabalho, para que possamos ampliar mais e mais o nosso alcance, tá bom? Nós vamos ter, para além do Pix que está na tela, nós vamos ter também outras maneiras de participação aqui para quem quiser contribuir, colaborar com o nosso trabalho, mas não a partir desse vídeo, é algo que nós já estamos trabalhando nos bastidores para trazer para você, até para facilitar a vida de algumas pessoas, tá bom? Então eu agradeço mais uma vez e gostaria de começar este vídeo falando sobre a questão da Ucrânia, porque é uma guerra que está aqui muito próxima, né, de mim, já que eu estou na Suécia, que lamentavelmente agora é um país membro da OTAN, que é um bloco militar que promete aquilo que não consegue entregar, que é a defesa dos países, e que tem um orçamento salgado. OTAN que está rachada, porque Donald Trump, naquele evento do Alasca com Vladimir Putin, ele recebeu uma espécie de saída honrosa para aquela guerra e abraçou a ideia. No entanto, Volodymyr Zelensky e a parte europeia da OTAN, especialmente a Alemanha, França e Reino Unido, estes países têm feito, como desde o início, de tudo para sabotar qualquer possibilidade de paz na questão da Ucrânia. E Volodymyr Zelensky, como é um boneco de ventríloco, ele vai acatando também essas orientações, porque ele não tem alternativa. Volodymyr Zelensky é uma pessoa tão vulnerável, é um cidadão tão frágil na sua possibilidade de se assumir como líder, que alguns setores da imprensa estão dizendo que agora, depois da reunião em Washington, ele, no discurso da independência da Ucrânia, brincadeira, né? No dia 24 desse mês, no domingo, ele já disse que não vai ceder terra alguma e etc., mas que teria sido uma imposição dos neonazistas que apoiam ele, ou apoiavam, que chegaram a ameaçá-lo de morte, caso ele aceitasse ceder qualquer tipo de território aos russos. Bem, nós sabemos que não é uma questão de escolha de Volodymyr Zelensky. A Rússia, e quem segue o meu canal e segue o trabalho de alguns outros colegas, já estava preparado psicologicamente para esse resultado, esse desfecho dessa guerra.
a Rússia não tinha como perder essa guerra, dominando todo o espaço aéreo ucraniano, com uma produção intensa de drones e mísseis, uma produção própria, não é? Aquela alegação de que a Rússia estaria usando chips de enceradeira, de máquinas de lavar e etc., ela virou até meme aí nas redes sociais, porque imagina só uma enceradeira que é capaz de fazer mísseis dessa qualidade, né? Então, com base nisso, era inevitável a capitulação ucraniana. Ocorre que, como, e até do ponto de vista geográfico, o encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump foi no Alasca, ou seja, na parte bem distante da Europa, a parte russa bem distante da Europa, ali já pertinho dos Estados Unidos da América, fica claro que os europeus foram excluídos deste tipo de acordo. Mas os europeus, especialmente a Alemanha, que agora declara que não tem condição de bancar o Estado Social alemão, através do seu primeiro-ministro, Alemanha, Reino Unido e França são países quebrados. Vou repetir aqui, tá? Alemanha, França e Reino Unido são países quebrados financeiramente, assim como os Estados Unidos da América. Só que Donald Trump, ao sair dessa guerra, ele se apresenta numa nova perspectiva de tirar os Estados Unidos desse atoleiro que se transformou a Ucrânia. A Ucrânia não tem nenhuma possibilidade de reverter o quadro, a Ucrânia sequer tem soldados. Então, para que esse apoio que é prometido à Ucrânia seja realmente dado, esses países terão que enviar tropas para o campo de batalha. Mas não existe nenhum tipo de apoio popular em nenhum dos países europeus. E olha que eu estava recentemente no sul da Europa, em Portugal, e conversei com pessoas, tinha muito turista em Portugal, como é comum no verão, e eu conversei com muitos turistas, tive a oportunidade de conversar com muitos militares também, e outras fontes de informação muito importantes, e é quase unânime que na Europa ninguém quer mais essa guerra. Ninguém está mais preocupado ou solidário com a causa ucraniana. Por isso, não há como Reino Unido, França e também Alemanha aceitarem por muito tempo esse tipo de situação. Quando eu falo o país, eu estou falando do povo, porque dos políticos, a única saída que eles têm é estender esta guerra. Estender essa guerra, inclusive algo que já foi iniciado há alguns meses, mas intensificado neste dia da independência da Ucrânia, no dia 24, quando Volodymyr Zelensky provocou a Hungria e também tem feito de tudo para prejudicar a Eslováquia, através da sabotagem nos gasodutos que abastecem a Hungria com gás russo. Além disso, nós sabemos que a Eslováquia também é atingida de morte com este tipo de iniciativa, porque ela compartilha fronteiras com ambos os países e é a próxima na fila para sofrer as consequências dessa atitude irresponsável de Alemanha, Reino Unido e França, que se utilizam da vulnerabilidade de Volodymyr Zelensky, um boneco de ventríloco, para que essa guerra não só se estenda, como agora ela seja expandida, o que é muito perigoso, colocando novos países como atores no cenário da guerra, no tabuleiro da guerra. Então, aí nós temos nesses países, Reino Unido, Alemanha e França, uma maneira de dispersar as suas populações, respectivamente, por causa dos graves problemas socioeconômicos que estão sendo vividos nestes países atualmente. E olha que eu vim alertando, você que é meu seguidor está muito tranquilo quanto a essa informação, não é novidade para você. Eu vinha falei várias vezes na televisão, que tanto o Reino Unido como França e também a Alemanha eram países com gravíssimos problemas socioeconômicos. E esses problemas agora
eles são abafados com a tentativa desesperada de estender e ampliar a guerra em solo ucraniano, agora levando para outros países. Bem, é importante lembrar que se um país da OTAN for atacado, no caso aí pela Ucrânia, que não é membro da OTAN, apesar de receber todo o apoio, a situação vai ficar mais evidenciada com esse racha dentro da OTAN. Já temos o racha com os Estados Unidos pulando fora da guerra, com Donald Trump aproveitando a janela de oportunidade que foi dada pelo Vladimir Putin a ele lá no Alasca por uma saída honrosa para não humilhar os Estados Unidos, a pedido do próprio Donald Trump. E agora nós temos essa situação com o Volodymyr Zelensky tentando intensificar e ampliar a guerra, levando para outros países, não é? Como eu falei, tentando levar para a Eslováquia e também para a Hungria. E se isso acontecer, o que nós podemos perspectivar como cenários possíveis para a extensão desse confronto? Bem, pela questão da energia, se a Ucrânia continuar sabotando gasodutos húngaros, Budapeste poderá retaliar com o fechamento de fronteiras ou cortes de eletricidade à Ucrânia. A situação já é muito grave e o inverno vai chegar, não é? E a Ucrânia vai ficar numa situação extremamente complicada ainda mais, diante de tudo que já vem sofrendo ao longo de mais de 3 anos nesse confronto direto com a Rússia. A Ucrânia, por sua vez, ela poderia usar o que restou do seu exército e também muitos mercenários que estão sendo bancados com dinheiro de Alemanha, Reino Unido e também da França, para que essas rotas energéticas elas fossem protegidas por esses mercenários, já que a Ucrânia não tem soldado. O que é que a Ucrânia tem hoje? Ela caça civis nas ruas, fantasia essas pessoas de soldados, homens e mulheres, né? E atiram no campo de batalha para que eles morram nos conflitos contra a Rússia. É isso que está acontecendo. Não é outra realidade. A realidade da Ucrânia é exatamente essa. Então, inclusive eu conversei com 2 ucranianos lá em Portugal que fugiram da guerra e eles me falaram que tiveram muita sorte, que conseguiram fugir atravessando a fronteira e recomeçar as suas vidas, mesmo tendo perdido praticamente tudo, deixando tudo para trás, recomeçando do zero, mas ele disse que esta é a realidade de muitos ucranianos. E existem os outros que são riquinhos e que bancam essa fuga, não é? Como sabemos, a Ucrânia é um antro de corrupção. Então, a OTAN teria que invocar, nesse caso, o artigo 5º, mas se Estados Unidos e Alemanha hesitarem, temendo o rompimento com Kiev, porque eles ainda acreditam, graças a esses investidores de guerra, BlackRock e outras companhias aí que estão achando ainda na possibilidade de reversão do quadro, que isso venha a ocorrer, os Estados Unidos, a Alemanha, a França e também o Reino Unido querem terras raras e querem fatiar a Rússia. Eles ainda sonham com essa loucura, não é? Então, isso vai representar o colapso da União Europeia, não é? Porque é um outro cenário, já que a Hungria e a Eslováquia, se elas se aliarem para retaliar a Ucrânia, a Polônia, a Romênia podem apoiar a Ucrânia, ainda que a Polônia esteja muito mais interessada em recuperar uma parte da Ucrânia que ela considera terreno polonês, território polonês, que foi historicamente tomado e que foi absorvido pela Ucrânia, mas poderia se aproveitar dessa fragilidade ainda maior da Ucrânia para reclamar esse território. E isso iria criar uma cisão irreparável na Europa Central. A União Europeia já está fragilizada, como sabemos, e ela pode ver aí o seu último vestígio de unidade ruindo definitivamente. Então, temos também um outro cenário, que é a intervenção russa disfarçada, quando Moscou pode observar a desintegração da OTAN
e pode se apresentar como o único país capaz de estabelecer a ordem entre todos esses outros países que irão entrar em conflito caso o Volodymyr Zelensky não seja parado agora, especialmente Hungria e Eslováquia. A Polônia, como sabemos, ela está bastante ousada, mas ela tem noção exata do risco que corre ao tentar desafiar a Rússia. Por isso que eu não acredito muito que os poloneses saiam da garganta, né, da lorota, e que partam para a prática numa tentativa de cometer o mesmo erro que cometeu na Segunda Guerra Mundial, quando naquela oportunidade atacou o exército alemão. Agora, dificilmente os poloneses iriam atacar a Rússia por causa do estímulo de países que vivem dessa incitação, que são França, Reino Unido e Alemanha em especial, mas, por extensão, alguns outros membros da OTAN, como sabemos. Agora, a OTAN está cometendo um erro histórico ao tratar a Ucrânia como parceira estratégica, enquanto abandona um membro da aliança. Isso vai fazer com que países que recentemente ingressaram no bloco, especialmente aqui na Suécia e a Finlândia, eles passem a perceber que podem ter entrado numa grande armadilha. O que significa que se a Hungria for forçada a escolher entre sua soberania e a OTAN, não há dúvida de que Budapeste sairá da aliança, o que irá evidenciar esse racha que está acontecendo também no bloco militar. Porque a OTAN virou uma espécie de exército da União Europeia, com a participação especial dos Estados Unidos, que agora, com Donald Trump, sai do cenário, não quer se apresentar como parte do problema, depois de ter bancado toda a guerra com o Joe Biden, e o Donald Trump às vezes solta uma bravata ou outra que vai fazer isso e aquilo contra a Rússia, mas ele sabe que não tem a menor chance, até porque a Rússia não está sozinha nessa guerra. China, que fala muito mais em paz, porque o cenário que interessa a China é o da paz para o fortalecimento ainda mais intenso do seu comércio, e também Índia e Irã são países que querem que essa guerra acabe para que a prosperidade econômica possa ser consolidada ainda mais entre eles. Algo que também, por extensão, irá fortalecer o Brasil, ainda que tenhamos um agronegócio extremamente burro, não é? Um agronegócio que recebe fertilizante da Rússia, tem o mercado chinês como destino e que torce contra o BRICS e puxa o saco dos Estados Unidos, que é o concorrente. Ou seja, é o agronegócio mais idiota, imbecilizado do planeta, e o Brasil vive no automático. Por isso que dizem que Deus é brasileiro. Porque se não fosse por Deus, eu acho que o Brasil teria acabado há muito tempo, não é? Então, vamos agora, para concluir esse tema, falar que a crise entre Ucrânia, Hungria e Eslováquia não é um conflito a ser negligenciado, é um teste de sobrevivência da OTAN e também da União Europeia. Fique atento a esse tipo de situação, porque é a partir daí que nós vamos saber qual será o destino desta guerra que começou em 2022 no campo de batalha, mas que sabemos que desde 2013, com o início das sabotagens das ONGs, culminando com 2014, no Euromaidan, com a Nuland, né, fazendo aquela distribuição de docinhos e outras coisas lá para os neonazistas, a questão ficou extremamente complicada na Crimeia e em outras áreas, especialmente que eram de maioria de falantes da língua russa dentro da Ucrânia. Vamos agora falar sobre essa guerra no Oriente Médio, com Israel correndo livre, leve e solto, com o total silêncio da comunidade internacional. Notinhas de repúdio, elas não resolvem o problema. Essa tentativa cínica da imprensa de alimentar um discurso do psicopata e genocida Benjamin Netanyahu, de que é uma guerra de Israel contra o Hamas, isso não se sustenta mais. Está claro, está muito evidente diante de tudo que temos testemunhado que Israel pratica um genocídio, uma limpeza étnica, e eu
espero que você, que é seguidor do meu canal, também não seja parte do eco dessa propaganda descarada de direito de defesa de Israel. Isso não existe, nunca existiu. Para começar, naquele ataque de 7 de outubro, mais de 65% das vítimas foram vítimas do próprio exército de Israel, que forçou a morte de pessoas para justificar o início dessa nova etapa de agressão, já que a agressão à Palestina existe desde que Israel foi ali instalado, não é? Através de uma canetada das Nações Unidas, que reconheceu estranhos europeus como país e não reconheceu os donos daquela área, que são os palestinos, como uma nação. Por isso que vivemos essa história podre, e agora a ONU fica falando sobre absurdos, isso e aquilo, quando ela é parte central desse problema. E esse mais recente ataque de Israel na faixa de Gaza, ele passou a sensibilizar ainda mais, não é? Porque não é o primeiro hospital, não é o primeiro jornalista que Israel mata, mas é porque foram jornalistas, diga de onde? Das agências que mentem falando que Israel não comete esse tipo de crime. Então por isso que virou tudo isso. É sobre isso que estamos falando. Israel mata jornalistas para que a verdade não seja exposta. Benjamin Netanyahu chegou ao cúmulo de dizer que as empresas de tecnologia deveriam omitir através de algoritmos a massificação das imagens de crianças que estão sendo massacradas, mulheres que estão sendo massacradas e pessoas que estão morrendo à fome. Que tipo de gente é essa? Eu não faço parte dessa propaganda, tenho muito orgulho de mim, tenho muito orgulho dos meus colegas dos outros canais que também condenam esse tipo de atitude genocida, inexplicável, inaceitável de Israel. O povo judeu que sofreu na Segunda Guerra Mundial, recebeu toda a solidariedade internacional e agora pratica exatamente os mesmos crimes. Isso não pode ser normalizado sob hipótese alguma. Não estamos falando aqui de mais um incidente isolado, mas estamos falando sim de uma campanha deliberada de extermínio que tem sido documentada por relatores das Nações Unidas e outros organismos internacionais, revelando uma intenção explícita de Israel de silenciar testemunhas e destruir a infraestrutura humanitária da Palestina. É algo que não podemos normalizar. O que está acontecendo hoje com o povo da Palestina pode acontecer amanhã com qualquer outro país. Aliás, já aconteceu isso na Líbia, já aconteceu isso no Iraque, já aconteceu isso na Síria. É importante você começar a perceber que aquele ódio que muitos brasileiros do PT, bolsonarista, cirista, né, passaram a nutrir contra a Venezuela, aquilo tudo decorre de uma propaganda massificada de demonização do povo da Venezuela enquanto país e dos líderes desde Chávez, passando agora para Maduro. Então, esse tipo de situação é pela repetição, estratégia que é usada desde a Segunda Guerra com o exército nazista, a repetição da propaganda até que ela se torne verdade, mesmo sendo mentira, e agora expandindo para outros lugares. Porque quando a imprensa insiste em chamar essa guerra, esse genocídio de guerra entre Israel e Hamas, ela é parte da propaganda de guerra, ela é parte da instrumentalização através da comunicação social de crimes de guerra. Então, essa situação é tão absurda que a relatora especial das Nações Unidas para os territórios palestinos ocupados, a Francesca Albanese, ela denunciou que socorristas mortos em serviço são agora cenários cotidianos em Gaza, algo que não é novidade para você que é seguidor do meu canal e de outros canais, que são os canais que chamamos de canais parceiros. Agora, é uma coisa que eu gostaria muito de dizer, são 245 jornalistas mortos até aqui desde o início dessa guerra, ou seja, não há nenhuma novidade no assassinato de jornalistas de maneira deliberada. Por mais que digam que foi acidente, isso, aquilo, é mentira. Por quê? Porque
A estratégia de Israel é muito simples, é o ataque de duas bombas. Primeiro ataca o lugar e depois, quando o socorro chega, eles voltam a atacar para matar as equipes de resgate. Essa é a estratégia, é crime de guerra isso, ponto. Eu trabalhei em guerra, não preciso pedir licença a ninguém para explicar isso. Estou falando a você que é meu seguidor, tá? É crime de guerra se equipes de socorro são atacadas. Crime de guerra. Ponto, não há o que discutir. Israel cometeu diversas vezes, sistematicamente, crimes de guerra. E Netanyahu e os seus loucos precisam ser julgados, condenados, inclusive à morte, para que possamos dar um bom exemplo duro a potenciais seguidores desta insanidade. Tá? É importante que tenhamos essa percepção. O gabinete de imprensa do governo, ou do que sobrou de Gaza, responsabiliza Israel, os Estados Unidos e países europeus aliados por crimes hediondos, destacando que o apoio incondicional a Tel Aviv legitima a destruição de hospitais, escolas e abrigos de civis, matando vulneráveis, especialmente mulheres, crianças e idosos. Então essa é a situação e sabemos que a única notícia boa que eu posso dizer, e digo que é boa mesmo, porque tem que parar Israel de alguma maneira, não é? Israel tem que ser parado através de um bloqueio total, de embargo total, isolamento total, mas, lamentavelmente, o lobby sionista comprou muitos políticos, inclusive do Brasil. Tem muitos políticos vendidos, não só políticos, juízes, militares, Polícia Federal ocupadíssima por essa mentalidade. Então, mas muitos governantes, ainda desconectados das suas populações, defendem de uma maneira descarada essa postura de Israel. Mas aconteceu algo há poucos dias que chama atenção para quem é observador, assim como eu, como você, que é atento aos detalhes. A Rússia, através de um voo ultra secreto, retirou todos os seus diplomatas de Tel Aviv. Atenção, isso significa que a Rússia tem alguma informação privilegiada para a retirada dos seus diplomatas e que pode haver uma sequência de novos ataques partindo do Irã, do Iêmen, que tem muitos bons mísseis e recentemente provou isso, e a volta fulminante do Hezbollah, que está apenas adormecido, mas que continua ultra bem equipado e preparado para um ataque. E se for um ataque simultâneo, aí a situação em Gaza não melhora imediatamente, mas pelo menos não vai haver esse tipo de assassinato deliberado de pessoas como estamos testemunhando nos últimos meses. Então, eu encerro aqui o tema Oriente Médio com Israel e o genocídio em curso na faixa de Gaza. Outro evento que aconteceu recentemente fala sobre a questão da aproximação da Coreia do Sul com a China, com o Japão e a tentativa dos Estados Unidos. Inclusive houve uma cimeira, um encontro entre Donald Trump e o representante político máximo da Coreia do Sul em Washington, não é? Para o reforço de laços nos domínios de defesa e comércio, não é? O presidente sul-coreano Lee Jae-myung, ele esteve em Washington e ele, nas palavras dele, para quem vem acompanhando o tipo de atitude dele, nós vemos que ele não está disposto a fazer da Coreia do Sul uma rede de tênis entre Estados Unidos e China. Então, ele engoliu a seco tarifas que foram forjadas por Donald Trump, de 25% primeiro, aí depois ele vem com a promoção de uma tarifa que ele mesmo inventou para 15%, mas são 15% de prejuízo para a economia sul-coreana, e os sul-coreanos não querem nenhum tipo de envolvimento em guerras. Isso está muito claro. Então Donald Trump, ele pensa que ele está ganhando com isso, mas ele está criando laços extremamente distantes dos Estados Unidos na região, inclusive com a união de Coreia do Sul, Japão e China em torno de um novo universo comercial para ficar cada vez menos dependente do dólar
e da vulnerabilidade política dos Estados Unidos da América, que é um país que a cada presidente da República apresenta uma política completamente desconectada da política aplicada anteriormente pelo presidente que estava em exercício. Então, é outro ponto muito interessante para acompanharmos, porque sabemos que essa obsessão dos Estados Unidos contra a China, ela passa também pela tentativa de cooptação de células políticas dos países da região e também da ocupação desses países para que eles sirvam de títere para eventuais confrontos contra a China. Estejamos atentos e esperamos que o presidente sul-coreano mantenha essa sua postura de defender os interesses do país e não dos Estados Unidos da América. Então, este foi mais um tema que eu gostaria de trazer para você e que espero que você tenha realmente estado mais bem informado, né? Eu sei que o meu público é extremamente bem informado sobre as questões atuais. Nós sabemos que a guerra na Ucrânia, a tensão no Oriente Médio e agora, e eu não vou falar hoje sobre isso nesse vídeo, mas falei en passant sobre a questão da Venezuela, tudo isso é um desenho muito interessante de ser analisado, porque todos os atores antagônicos estão presentes nos conflitos, por mais que aparentemente desconectados eles estejam. O que pode configurar, num despoletar de um erro de cálculo, uma terceira guerra mundial, que pode representar também uma hecatombe nuclear, já que estamos falando de potências com esta capacidade bélica. Eu agradeço a você pela companhia, agradeço a você pela atenção, peço para quem pode que contribua com o Pix para o nosso canal, para que nós possamos voltar com novos conteúdos exclusivos para você, com novas análises, e eu vou ser mais frequente aqui no canal. É o vídeo de reencontro com você. Eu sou muito grato. Obrigado por mais um momento de contato aqui com o canal. Convide, compartilhe, curta, comente para que possamos ampliar o nosso alcance aqui dos nossos conteúdos, tá bom? Um grande abraço para você, até o próximo vídeo.